Mas aqui no Brasil, o problema é que você vai perguntar pra pessoa, ela vai dizer que é crente. Só que ela é muito crente, ela crê em tudo. Tudo. É. E assim, na minha igreja, a gente viu umas coisas muito interessantes. Você senta e vai estudar a Bíblia com a pessoa antes dela ir pro batismo, se converter. Ela não sabe que Jesus morreu na cruz por ela. Cara, mas ele tá na igreja a vida toda. É. Mas ela não sabe. Ela descobre e começa a chorar. Porque ela não sabia. Você converte, né? E ela se entendia cristã, mas não sabia. É bizarro. É bizarro o nível que chegou. Então, a igreja hoje, a gente vai ter que evangelizar. A igreja. A gente fala muito sobre evangelizar outras coisas, outras não evangélicas no Brasil. Hoje eu acho que o maior campo da igreja evangélica é a igreja evangélica. Tem um amigo, o Leandro Vieira, e aí ele tava falando pra mim que eles têm um processo de integração do membro, né, na igreja, na comunidade local deles. E aí ele fala que uma das perguntas que ele faz, ele e o presbitério da igreja, é assim, me explica o evangelho nas suas palavras, né? Não quero que você estraga gostinho e tal, esses caras, não, me explica o evangelho, como que foi que você teve um encontro com Cristo? Aí ele falou que um dia ele tava conversando com uma pessoa lá, e aí ele falou que a pessoa falou assim, não, é que eu tava em casa, aí eu fui curado e tal, minha perna doía, não doeu mais. Ele, beleza, tá. Ok, agora, o evangelho, o que você enxerga que é o evangelho? Não, é que Jesus mudou a vida do meu esposo e tal, tal. Tá, e como que se deu isso? E às vezes, é difícil, cara, porque parece que existe um movimento anti-intelectual no Brasil, né? De, tipo assim, não, mas você tá oprimindo alguém que não tem conhecimento. Não tô oprimindo ninguém, eu só quero saber o que ela entende do evangelho. Porque não que nós somos... Isso é o básico. E não que a gente vai cair numa veia gnóstica a transformação vem por uma gnose de revelação de um conhecimento que o outro não tem. Não é disso que a gente tá falando, mas assim, o que aconteceu na sua vida à luz das escrituras? Sim. E falta isso, cara, na igreja hoje em dia. E é isso que você acabou de falar. É uma pessoa que tá na fila para se batizar. É um rito litúrgico morto. É um rito litúrgico É um banho. simbólico e não vai acontecer nada. Deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro da história da igreja, logicamente que tempos são tempos diferentes, né? Mas você enxerga as nossas características em outro momento na história? Existe outro momento que fluiu ou surgiu essas características também? Parecido foi na Idade Média, que você tem as invasões bárbaras no Império Romano Ocidental. Então você tem gente godo, nórdico, eslavo, todo tipo de gente, huno, vândalos, todo mundo invadindo ali a parte do Império Romano. A igreja desesperada, não sabendo o que fazer, e aí eles começam a fazer vamos converter os reis, os chefes tribais, os chefes étnicos deles, que eles seguem sempre a religião do chefe, do líder, do rei. E aí o rei se convertendo, todo mundo se converte. E literalmente, você fazia batismos das tribos inteiras nos mega rios, nos grandes rios, né? E daqui a pouco todo mundo era cristão. Daquele jeito. Né? E sempre houve uma pressa no evangelismo medieval de trazer todo mundo para a igreja. Passa pelo rito, batiza, e ao longo do tempo a gente dá um jeito aí. O cara vai aprendendo dentro da igreja. E aí você cria esse sincretismo que a igreja católica ela acaba absorvendo, né? De misturar magia nórdica, magia germânica, magia celta com a igreja. Né? E daqui a pouco você tem uma sociedade que não faz a mínima ideia do que é o cristianismo, mas todo mundo é cristão, se entende cristão. 100% da população é cristã, mas ninguém faz a mínima ideia do que isso seja. E a religiosidade ela é preenchida com a missa, que se torna um espetáculo, que eu acho que é muito interessante. A população analfabeta, pagã, não sabe nada, então se eu ficar aqui falando na missa, ninguém vai entender nada, até porque eles não falam nem minha língua. Então vamos fazer um espetáculo lindo aqui para impactar, para emocionar. A missa é isso. Algo cada vez mais rebuscado, teatral,
Chega uma hora que a missa ela se torna congelada, igual uma peça de teatro. Você não pode, você não tem improviso e nem outras palavras, nada. Você tem que ser assim, 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 né? Quando surge a ideia de transubstanciação, a ideia é que quando o elemento é consagrado, o pão ou a hóstia vira o corpo de Cristo. Então chega uma época na Idade Média que as pessoas vão na missa não para comungar, mas só para ver o milagre. Quando o padre mostrava os elementos, elas entravam em êxtase, ouviam o corpo ali de Cristo de alguma forma e iam embora para casa, nem comungava. Então eu acho que tem muito isso hoje. Investe no espetáculo musical. Da hóstia pro LED. Não, da música, né? Porque não é à toa que você toca Coldplay e U2 na igreja. Porque esse rock progressivo inglês, né, que a Hillsong faz, aquilo ali atinge camadas ali do seu subconsciente que te quebranta, que te emociona. As pessoas acham que isso é o Espírito Santo. Não interessa. A música ela vai mexer no seu cérebro. Por que que você tem também isso na igreja europeia? Cada vez mais rebuscar o canto, surge todos os instrumentos musicais, surge orquestra, surge Beethoven, Bach, Mozart, surge essas coisas maravilhosas, porque a música, você até modula a psicologia do indivíduo com a música. Um indivíduo que ouve Wagner, Bach, Beethoven, ele é diferente de um indivíduo que ouve só funk. Eu não tô sendo preconceituoso. Entendi. A música modula você, transforma você. Então, hoje você tem as igrejas que investem muito num tipo só de rock progressivo, né? Você vai num show do U2, você vai num show do Coldplay, você sente a mesma coisa que dependendo da igreja que você vai. É isso mesmo. Eu lembro até uma pessoa falando isso pra mim há anos atrás. Nossa, parece até que eu tô na igreja. Deixa eu te perguntar uma coisa. E daí só Pode concluindo. concluir. Então eu acho que hoje no Brasil a gente vive algo parecido com esse momento. Da Idade Média. Vamos botar todo mundo pra dentro da igreja que depois a gente vê o que acontece. E aí o sincretismo aparece, porque a magia que a avó ensinou pro cara, que vai passando... Simpatia. A simpatia. As pequenas coisas... Isso você falou do copo d'água. Né? Vamos orar o copo d'água aqui. Agora bebe e cospe o câncer pela boca. Nossa, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, mas isso também tem lá na Índia. Isso também tem na Coreia. Vem um cara aqui, dá um tapa no caroço, o caroço sai. Isso também tem na China. Isso são elementos da psicologia da religião que você tem difundido. Né? E aí, o que acontece? A pessoa vai juntando tudo. Tanto é que você tem essas igrejas muito misturadas que vêm do Oriente. Por exemplo, Seishonoe, igreja messiânica, e outras iguais que mistura reencarnação com magia oriental, com kardecismo e alguma coisa de igreja protestante, igreja evangélica. E aí você vê, caramba, o cara dá passe, ele faz magia com a natureza, mas ele lê lá o livro e se diz cristão, e o pastor dele, o profeta dele é a reencarnação de Jesus, a 10ª, não sei quanta, 20ª. Né? Isso, o Brasil tá assim. Né? Outro dia eu tava vendo nessas páginas do Instagram um cara que se diz pastor, que ele recebia o Arcanjo Miguel, ele incorporava com o Arcanjo Miguel. Que bênção. Para distribuir a revelação. Entendi. Cara, você fala, pô, ele incorporou um anjo? E aí ele fazia uma magia com fogo, ele botava um negócio na mão com brasas ardentes e ficava rodando no mistério lá e distribuindo profecia. Eu falei, caramba, isso é um escândalo, assim, para a igreja, mas eu sempre penso como o olhar do cientista, do historiador, né, do antropólogo, foi ser interessante.
Eu dei aula É interessante. alguns anos na Baixada, eu pedi pro... Eu acho que foi Antropologia da Religião a disciplina. E aí eu pedi para eles fazerem um catálogo. Falei, gente, vocês vão pesquisar uma religião aí perto de vocês. Quanto mais esquisita for, vai receber nota maior. É. Nossa, e eu tenho até hoje essa pasta, assim, com alguns trabalhos que eles trouxeram. Nossa, era cada loucura, cada doideira, e todo mundo se dizendo evangélico, cristão e pentecostal. Eu acho que quanto mais doido for, mais parece ser pentecostal. Não é uma crítica ao pentecostalismo, mas é crítica ao brasileiro. Sim. Ou ao carioca, o da Baixada, da Zona Norte do Rio. O pentecostalismo clássico é riquíssimo, né, cara? O pentecostal clássico, ele não se envolve com essas loucuras, não se envolve com os americanos, assim, eles não gostam. Entendeu? E já vi gente falar que foi em igreja pentecostal nos Estados Unidos e não gostou porque é fria. Ou seja, aí você fala assim, por que um pentecostal brasileiro foi no lugar onde surgiu o pentecostalismo e disse que não serve para ele? Será que a gente, no Brasil, é pentecostalismo? Ou tem um pouquinho de religião africana e indígena misturado? Sim, exatamente. Agora, um pouquinho do quente. A gente tá falando aí das bizarrices da fé, né? E é muito interessante porque a gente percebe a loucura que pode